Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo apóstolo. E hoje eu queria meditar com vocês a primeira leitura de hoje, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 22, que diz assim: Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que leitura fantástica, que leitura maravilhosa. Essa narração da conversão de São Paulo apóstolo. Um homem que, como dizia o início da leitura, que só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Nós vamos perceber em São Paulo, antes era Saulo, nós vamos perceber essa mudança de vida.
essa mudança de mentalidade. Você é uma coisa que a gente não consegue compreender somente pela razão. A gente entende sim, mas quando unido à fé. Porque veja que quando São Paulo fez toda aquela experiência com Jesus, e depois que ele tem aquela experiência e muda, acontece ali a sua conversão. É claro que a conversão é a vida toda, porque sempre temos algo a melhorar, a mudar, a ser renovado em nós. Mas ali no início da sua conversão, com aquela experiência profunda do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, veja que depois que ele começa quando ele recupera a vista, que Ananias impõe as mãos sobre ele, pede o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, cai dos seus olhos como que escamas, ele recupera a visão. Ele diz São Lucas aqui na leitura que ele passou alguns dias com os discípulos do Senhor e logo em seguida começou a pregar. Começou a falar de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. E muitos ali ficaram perplexos e diziam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocam ou os que invocavam o nome do Senhor? Veja, as pessoas, como é que isso pode? Como é que isso pode acontecer? A conversão, meu povo, não é obra da nossa vontade simplesmente. Não. A conversão ela acontece quando nós nos encontramos com o Senhor. Quando acontece esse encontro pessoal com Jesus. Como foi o seu encontro com Jesus? Você lembra? Como foi o seu primeiro encontro, a sua primeira experiência com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo? Você lembra como esse encontro transformou a sua vida, transformou o seu coração? De repente você começou a perceber que alguns gestos, atitudes e até forma de falar que estava diferente. Tinha algo novo. Tinha algo novo. Agora, a conversão não acontece só em um dia, lá atrás, aquele encontro, aquela experiência, não. Esse novo de Deus precisa acontecer todos os dias da nossa vida. E por quê? Porque todos os dias nós somos chamados a nos encontrar com o Senhor novamente. E a cada encontro com Jesus, quando eu me abro à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai fazendo a obra também. Veja, Ananias impôs as mãos e Saulo recebeu o Espírito Santo. Então, quando eu me abro à ação do Espírito Santo a cada dia e me encontro com Jesus, eu estou acolhendo o novo de Deus na minha vida. A conversão é isso. E por isso que é um processo que dura a vida inteira. Dura a vida. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros e tenho necessidade de buscar graça. Tenho necessidade de buscar. Mas veja, meu povo, a gente precisa hoje pensar e até mesmo fazer um exame de consciência, e principalmente nós que já temos uma longa caminhada na igreja, ou talvez não tão longa assim, mas nós que somos de grupos, de comunidades, de pastoral, nós que temos uma missão na igreja, existe uma grande tentação de nós não darmos atenção a esse processo de conversão. Então veja, tem gente que diz assim, eu me confesso uma vez, todo mês eu me confesso. E eu pergunto, essa confissão mensal tem te ajudado na transformação do teu interior, da tua vida? Ou você faz isso só para cumprir um rito e para dizer, todo mês eu me confesso? Você está aberto verdadeiramente à ação da graça e do Espírito para que essa conversão aconteça e que essa conversão seja gradual? Pensemos nisso hoje, meu povo, pela intercessão de São Paulo. Peçamos essa graça da conversão contínua do nosso coração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.